oportunidade. Estamos aqui, oportunidade única, como foi dito nessa noite. Talvez, melhor dizendo, eu faço dessa oportunidade a minha melhor e como se fosse a minha última. A Bíblia diz que não abrir, não fechar de olhos, o Senhor virá tomar essa igreja. Talvez nem encerramos o culto e o Senhor veio e toma sua igreja. Amém? E uma coisa eu tenho certeza: nós vamos morar no céu. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de 1. Aleluia. Sou grato ao Senhor pela vida do pastor Marcos Rocha. Abençoado o nome de Deus. Ele pregando na nossa vigília lá foi um mar de poder. O Senhor se manifestou por intermédio da vida do teu servo. Desde ontem de manhã na obra, falando do amor de Jesus, eu confesso que minha cara ela está um pouquinho fraca. Estamos em 7 dias de avivamento lá na nossa igreja. Hoje será o último dia, às 15 horas da tarde. E o corpo é um pouquinho cansado, mas a carne sempre é fraca. Mas nós sabemos que o Espírito Santo ele prevalece em nossas vidas. Capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Quem encontrou diz glória a Deus. Quem encontrou diz glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para liquidar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Pode pôr no seu lugar, ainda de pé, no nome de Jesus. Pergunta para o seu irmão: tem unção aí, irmão? Pergunta com fé, irmão. Pergunta para ele: tem unção aí, irmão? Diga para ele: se tem unção, então me prova. Pergunta para o seu irmão: como é que eu vou te provar? Diga para ele assim: me dá suas mãos. Dá as mãos para o seu irmão aí, no nome de Jesus. Se tiver unção mesmo, nós vamos chacoalhar no poder aqui desse irmão. Aleluia. Chacoalha a mão dele, diga: cadê a unção? Cadê a unção, irmão? Aleluia. Cura a tua cabeça, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para essa noite de hoje. Senhor, estamos aqui por essa manhã, Senhor, às 2h33 da manhã, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que tem vidas aqui que querem ser renovadas. Nós sabemos que tem vidas aqui que precisam de uma exaltação da tua parte. Nós sabemos que tem pessoas aqui que ainda não conseguiram sentir a tua unção, a tua graça e o teu poder. Meu Deus, as lutas sobreveio esse mês todo, esse dia todo, Senhor, essa semana toda. E essa pessoa, Pai, não tem sentido a graça e o poder e a plenitude da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que no decorrer dessa mensagem, Senhor, o teu servo, a tua serva, venha a ser renovado.
Aleluia. Aleluia. Eu sinto a tua unção aqui, Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra a qual o Senhor colocada em nossos corações, tenho certeza que é uma palavra que não vai mexer com o seu intelecto, não vai mexer com o seu raciocínio, não vai levar você à ciência, não vai levar você à escatologia, não vai levar você a nada disso, não vai deixar você perplexo, dúvida de alguma coisa. Eu tenho certeza que a palavra a qual o Senhor colocara no meu coração agora é uma palavra que mexerá com o seu coração. Talvez você tenha tido um mês de tribulação, um mês de perseguição, um mês de pedradas, um mês de calúnia, um mês de defamação, um mês de ser desprezado, de ser excluído, onde todo mundo fala que você não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero dizer por intermédio dessa palavra para você, no nome do Senhor Jesus, que ainda Deus ele escolhe aqueles que são desprezíveis. Deus ele ainda escolhe aqueles que ninguém dá nada. Deus ainda escolhe aqueles que estão anônimos, aqueles que estão esquecidos, aquele quando todo mundo diz não vai chegar em lugar nenhum, não vai sair dessa, é onde Deus escolhe e faz um grande projeto. Quem é escolhido por Deus aqui, glorifica ao Senhor. Olha, o Senhor aqui nos relata através da vida do nosso amado apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo agora morando em Éfeso, já fazia cerca mais ou menos 2 anos e meio, já chegamos 3 anos que ele estava em Éfeso, após ter estabelecido a igreja de Coríntios. Ele recebeu uma visita, repete comigo, ele recebeu uma visita. Pode ser melhor, ele recebeu uma visita. Ele recebeu uma visita de alguns da família de Góia, um homem destacado no meio da igreja, no meio do povo de Coríntios. Talvez algum dos seus filhos, talvez algum dos seus sobrinhos, talvez alguma das suas filhas, eu não sei dizer, não cheguei nesse raciocínio que está aqui catalogado. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele recebeu a visita de alguém da família de Góia. Alguém veio indagar o apóstolo Paulo e veio questionar o apóstolo Paulo e veio tirar algumas dúvidas e esclarecer o que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios. Se você observar, você pode até pensar que alguém da família de Góia era alguém fofoqueiro, alguém que não queria ver o crescimento da obra. Pelo ao contrário, era uma pessoa que torcia pela igreja de Coríntios, era uma pessoa que torcia pela vitória da igreja de Coríntios, era uma pessoa que não aceitava o que o povo estava fazendo e o que o povo estava deixando de fazer. A Bíblia nos relata que o apóstolo Paulo, tendo essa notícia, ele escreve a carta aos Coríntios. E ele começa a falar que a igreja de Coríntios é uma igreja que não falta nenhum dom, que ali tem todo tipo de gente. A Bíblia agora nos relata que o apóstolo Paulo, ele começa a pregar e dizer que até os sábios, pelo poder de Deus, seriam aniquilados, seriam destruídos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a do homem, que a loucura de Deus é mais sábia do que a do homem. E ele relatando essas histórias, penso eu que alguns teólogos, alguns bem entendidos da palavra do Pentateuco, ou talvez dos 5 primeiros livros, ou talvez do Antigo Testamento, da lei dos profetas, ficaram perplexos, ficaram atônitos por causa da carta que o apóstolo Paulo havia mandado para a igreja de Coríntios. E ele começa a dizer tudo isso. E quando ele chega aqui no versículo de número 23, 24 e 25, ele começa a dizer que nós pregamos a crucificação de Cristo, que é loucuras para o mundo, mas para nós não é nada mais, nada menos do que a salvação para um grande avivamento. A Bíblia agora nos relata que ele começa a pregar contra aqueles que estavam atrás daqueles que podiam lhe oferecer alguma coisa, proveitosa, seja no reino espiritual, seja no reino intelectual. A Bíblia nos relata que ele começa a dizer que ele recebeu essa notícia, que alguns diziam que era com Paulo, outros diziam que era com Apolo, e outros diziam não, eu sou de Cristo, outros diziam não, eu sou de Cefas. Cefas, para quem não sabe, é Pedro. A Bíblia agora nos relata que o apóstolo Paulo repreende esse povo com uma exortação incomum, por causa da idolatria. Repete comigo, idolatria. O povo estava idolatrando, o povo estava vendo
estavam vendo. Por exemplo, para quem não sabe, o Apolo era um homem muito eloquente, é um homem a qual Deus havia chamado para o verdadeiro avivamento, é um homem que por onde passava, quando ele abria sua boca para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo instantaneamente. Eu posso ouvir glória a Deus por isso? Quem que não conhece a história de Pedro? Muitos vinham atrás de Pedro porque sabia que Pedro andou com Cristo, morou com Cristo. Cristo entrou na sua casa, assistiu à crucificação de Cristo, foi o que o levou, mas só que Cristo o amava, e alguns seguiam Pedro por causa que Pedro conhecia Jesus ao pé da letra, e outros seguiam o apóstolo Paulo, porque um homem muito entendido, um homem muito sábio nas escrituras sagradas, um homem que Deus havia levantado para um verdadeiro avivamento, para uma verdadeira revolução, um homem que no caminho de Damasco, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus falar consigo, a ponto de ele cair do cavalo, e alguns queriam ouvir isso um pouquinho da parte de Paulo. Paulo também era aquele que com o seu lenço, enfermos eram curados, demônios eram expelidos pelo poder do nome de Jesus. Pedro também é aquele que passava até a sua sombra, expulsava demônios, coxos levantavam, cego começava a ver, surdo começava a ouvir, e mudo começava a falar. Eu posso ouvir glória a Deus por isso? E alguns diziam: não, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo e não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Esses eram pior do que todos. Me pergunte por quê, evangelista? Porque eles não respeitavam a doutrina do homem, eles não eram submissos a Paulo, não eram submissos a Pedro, e nem muito menos a Apolo. Eram pessoas que batiam no peito e diziam assim: eu não estou nem aí se ele tem um avivamento, se ele tem um dom da cura, se ele tem um da revelação, o meu compromisso é com Cristo e ponto final. Eu imagino que quando o apóstolo Paulo viesse pregar algumas exortação, alguém não dava ouvido dizendo: não, o meu compromisso é com Jesus. Mas é aí que nós nos enganamos, porque o que seríamos de nós se não obedecemos, não obedecemos a lei dos homens, a qual Deus levantou aqui para exercer um grande projeto, como esse projeto que nós estamos aqui no dia de hoje, dessa tremenda vigília, desse tremendo culto. Oxalá que Deus comece a levantar um povo aqui que tenha mais seriedade com a sua palavra de Deus. Porque você seguir o pregador fulano de tal, o Beltrano, o Ciclano, é muito fácil. O duro é você andar ao pé da letra e obedecer aquilo que sai da boca do profeta do Senhor Jesus. Porque Deus nessa noite Ele quer levantar um povo, Ele quer levantar um povo valente, não só compromissado, dizendo: eu sou de Cristo e ponto final, mas alguém que respeite a autoridade, alguém que tenha submissão suficiente de dizer: toda honra e toda glória é tributada ao Senhor, mas Deus colocou o meu jogo na terra para nos exercer a autoridade. Quem concorda com isso? Dê mais uma glória ao Senhor Jesus. Estava uma bagunça toda, o povo não queria saber de nada. Eu quero que você imagine, eu faço bastante campanhas em diversas igrejas, e eu passo muito por isso, e eu ouço pastores dizer isso para mim acerca disso. Irmãos, eu não sei o que acontece, mas quando você está aqui nas campanhas, a igreja enche. Quando o fulano está aqui na campanha, a igreja também enche. Quando eu estou aqui na frente do trabalho, já não é a mesma coisa. Quando o outro já está na frente do trabalho, também não é a mesma coisa. Eu não sei o que é que esse povo tem. Isso é idolatria.